Pessoal, graça e paz, bom dia. Vamos lá então para esse momento aqui. E o nosso foco agora pela manhã é trabalhar não mais a revitalização, mas falar de equipes e plantação de igrejas, né? E eu vou trabalhar aqui o conceito de grupo base. Eu queria resgatar uma coisa que eu falei no outro encontro, e quem sabe aprofundar um pouquinho mais. Esse aqui é um processo possível de plantação de igrejas, ok? Ele é um processo possível, não estou dizendo que é o único, e mais do que olhar para o processo, eu gostaria que a gente olhasse para os elementos que existem nesse processo, ok? A mais importante aqui do que o processo é os elementos que tem dentro dele. Então aqui, o CTPI hoje, alguns movimentos no Brasil, CTPI, o Sal da Terra, o Atos 29, cada um deles sugere um modelo, uma possibilidade de plantação de igreja, e a gente vê elementos em comum. E aqui, nós temos aqui fases no processo de plantação de igreja, fases que estão sendo sugeridas, semeando, iniciando, desenvolvendo, estruturando e multiplicando. Temos personagens, realidades e atitudes, uma sugestão de tempo e o objetivo de cada fase, ok? Então, dentro desse processo, na fase semear, os personagens que aparecem aqui, o plantador ou plantador, o mentor, a mentora e intercessores. Tá? Então, nessa fase de semeando, a ideia é que esses três personagens vão aparecer. E qual que é a ideia aqui? É que durante de 6 a 12 meses, o plantador ou plantadora seja preparado e qualificado para a plantação de igreja, para esse momento. E aqui, o grande foco é analisar o chamado. Será que essa pessoa, ela é chamada por Deus, ela está sendo chamada por Deus para essa tarefa? E aqui nós vamos olhar um pouquinho para o perfil. Na outra vez que eu vim, eu falei que 3 coisas são fundamentais no processo de plantação de igreja: pensar o perfil, pensar o processo e pensar a supervisão dessa pessoa, né? Perfil, processo e supervisão. Nós também precisamos discernir qual é a visão que essa pessoa está tendo, qual a planta da casa que vai orientar esse processo. Precisamos avaliar, diagnosticar qual a realidade, dar as ferramentas corretas e construir o projeto. Então, a ideia é que antes de uma pessoa ir plantar uma igreja, que ela pense a esse respeito, para que ela não tenha que corrigir o avião durante o voo, que é o que a maioria das igrejas acabam fazendo. E corrigir o avião durante o voo é mais perigoso, né? Você corre mais riscos. Então, a maioria das plantações de igreja que acontece hoje são espontâneas. Porém, o que é uma plantação espontânea? Aconteceu, uma família mudou, alguém decidiu, mas nem sempre se pensa nessas questões do chamado, de quem está à frente, da visão, da avaliação, do treinamento, do processo. E às vezes no entusiasmo você começa, e a dificuldade não é começar, a dificuldade é continuar. Então, para continuar, esses fatores aqui vão ser importantes, ok? E aqui, quando nós estamos falando de preparar o plantador, qualificar o plantador, a plantadora, é muito importante que quem for casado, a família esteja envolvida. Entendeu? Porque um dos fatores que às vezes atrapalha o processo de plantação é que a pessoa se sente chamada, mas isso não está alinhado dentro de casa. Isso acaba trazendo muito problema. Então, pensar o chamado, visão, avaliar, treinar e construir o projeto é muito importante nessa fase. Aqui não existe nenhuma iniciativa aparente, porque o tempo é dedicado entre mentor, mentor e o plantador, plantadora. Então é um tempo, vamos supor que uma igreja hoje queira plantar a igreja. A ideia é que nos primeiros meses, o pastor dessa igreja mãe, ou quem ele designar, a pastora, possa dedicar exclusivamente a treinar e qualificar o plantador de igreja, sonhar. Pode ser que nesse processo aqui, o outro processo não se desenvolva, porque se perceba que essa pessoa que pensou em fazer isso, não queira fazer.
Nós temos uma cidade lá, 80 quilômetros de nós, que é a nossa próxima plantação, chama-se Inocência, a 85 quilômetros de Cacilândia, e nós já selecionamos a líder, e de julho para cá, nós estamos conversando, ela e o esposo, até o fim do ano, buscando justamente discernir se ela é a pessoa certa, se o lugar é o lugar certo, se ela tem as habilidades certas, para que em fevereiro a gente comece o trabalho lá, entendeu? Então nós estamos, quinta-feira passada a gente esteve junto, e a ideia é que 1 ou 2 vezes por mês nós estamos esse tempo de 1 hora e meia para pensar essas coisas, ok? E nós só vamos começar se isso aqui estiver bem claro para nós e para a liderança da igreja. Beleza, gente? Depois que isso aqui está pronto, que o projeto está pronto, aí vai entrar numa nova fase que vai demorar de 6 a 12 meses, que agora o objetivo é trabalhar e qualificar o grupo base, que é o nosso tema da manhã. E aqui nós temos o plantador, mentor, intercessores e grupo base. Qual que é o foco de 6 a 12 meses? Discipular e treinar o grupo base e construir uma filosofia de ministério, preparando as atividades públicas da igreja. Tá? Vocês vão ver que o grupo base é uma equipe ministerial que trabalha junto com o plantador ou plantadora para fazer a igreja dar certo. E essa equipe ministerial, ela vai tirar o excesso do plantador ou da plantadora, para que o plantador ou a plantadora possa se dedicar às questões essenciais da igreja. Muitas igrejas começam com alguém que está liderando, com um monte de gente ao seu redor, mas são pessoas que às vezes até estão apaixonadas por Jesus, mas não estão comprometidas com o avanço da igreja. E isso gera uma sobrecarga para quem está à frente, porque a pessoa tem que fazer tudo. Então, a ideia é que de 6 a 12 meses se qualifique. Por que discipular e treinar o grupo base? Porque precisa de alinhamento de princípio e conectar os corações. Precisa ter empatia entre a equipe. Às vezes você tem pessoas que têm habilidades, mas não têm empatia, você vai ter problema. Entendeu? Nem sempre, por isso que no exercício da liderança, conforme a gente falou, é importante você desenvolver relacionamentos enquanto você constrói as suas tarefas, né? Fortalecer relacionamentos para desenvolver tarefas. Se a equipe apenas tiver habilidade de desenvolver o ministério, mas não for discipulada, você tem a tendência de ter problemas e ter divisão. Diga. Queria que você falasse um pouquinho, uma palavrinha rápida sobre intercessores, né? Porque a gente que está assim dentro do reino de Deus, né? Imbuído na ideia de implantação do reino de Deus, muitas vezes o pessoal faz projeto disso, daquilo, não sei o que mais, e esquece essa parte aí de interceder a Deus para que os planos dêem certo, tanto para a plantação de igreja quanto para outros processos, né? E essa parte aí dos intercessores eu acho também muito importante, porque a pessoa, se eu estou intercedendo por um projeto de plantação de igreja, porque eu estou interessado naquele desenvolvimento, né? Ok, aqui o conceito de intercessor é a pessoa escolher, nem sempre aqui os intercessores vai ser o ministério de oração da igreja, mas quais são aquelas 3, 5, 10 pessoas que você pode procurar elas e dizer assim, olha, eu estou orando, eu estou me preparando, eu estou sendo avaliado para ver se eu vou plantar uma igreja. Eu posso contar que você vai orar por mim todos os dias durante esse processo? E depois que ele começar? E pode ser, então, na nossa comunidade local, entre os intercessores, às vezes a gente conversa com alguns para estarem orando por motivos específicos, entendeu? Para estarem orando por motivos específicos. E aí a pessoa, de vez em quando, ela tem um encontro, ou temos experiências de pessoas criarem um grupo de WhatsApp com essa rede de pessoas que oram por ela, e ela diariamente vai colocando alguns motivos ali, e as pessoas vão levando isso para o seu tempo de oração. Isso aqui é muito negligenciado por alguns pastores, plantadoras, e isso acaba sendo um problema. Ter gente orando pela gente é fundamental, entendeu? Eu tenho pessoas que oram por mim, eu tenho 3 pessoas estratégicas que eu compartilho pedido de oração, são pessoas que eu sei que oram, chamei elas para uma conversa e disse, olha, eu preciso, eu sei que vocês oram, posso contar que vocês vão estar orando pelos projetos que a gente está envolvido, pelas coisas, eu sei que essas pessoas oram por mim, eu posso acionar elas
São pessoas que pagam preço, né? Saiu um livro muito interessante no Brasil, recentemente, eu não me lembro quando, mas o título é assim, Aprendendo a Orar com Quem Ora. Porque se fala mais sobre oração do que às vezes se ora. Então, acho que foi o Hernandes Dias Lopes que escreveu um livro, Aprendendo a Orar com Quem Ora. Então, é justamente aqui o conceito. Nem sempre o fato, você ora por mim, quer dizer que a pessoa vai orar. Aqui tem que ser um compromisso mesmo de pessoas. E não adianta você apenas pedir para a pessoa orar. Você tem que ter uma caminhada perguntando como que está essa relação, de compartilhar, né? E esses intercessores aqui não quer dizer que precisam ser pastores, tá, gente? Pode ser pessoas da comunidade e tudo mais. E a ideia é que de 6 a 12 meses, existe um tempo de discipulado e construção da filosofia. O que é o tempo do discipulado? É justamente alinhar os princípios, é construir os compromissos de convivência. O que é um compromisso de convivência? Quais são os princípios que dirigem a nossa relação? Né? Quais são os princípios que dirigem a nossa relação? Transparência é um fator importante para uma equipe? Então, nós queremos dizer que nós vamos ser transparentes. Domínio próprio é um fator importante para uma equipe? Elogiar em público, trabalhar as correções em particular, é um princípio que deve nortear? Então, você conversa sobre isso antes que as coisas aconteçam. Um dos problemas na vida de muitas comunidades é que a gente sempre tem que improvisar a partir da situação. Então, uma das coisas que o discipulado trabalha aqui, no conceito do grupo base, é que você alinha. Quando acontecer algo, como que nós devemos nos comportar? Entendeu? E aqui, construir a filosofia de ministério é pegar o projeto e dizer como que nós vamos implementar, de que maneira nós vamos implementar isso aqui na prática. Quando uma pessoa entrar na igreja, como que nós vamos receber ela? Eu não sei se vocês sabem, existem algumas pesquisas que dizem que uma pessoa com 5 minutos que está numa igreja, ela já sabe se ela vai voltar ou não, pela forma como ela foi acolhida. Entendeu? Então, o trabalho é importante para a diaconia. Será que nós vamos esperar essa pessoa sentar no banco ou quando ela estiver na porta nós vamos até ela? Então, isso tem a ver com filosofia de ministério. Que tipo de música, que estilo musical nós vamos escolher? Como que nós vamos construir? Nós vamos usar séries de mensagens? Será que nesse contexto nós vamos usar séries de mensagens? Nós vamos usar... Que horário é o melhor horário para o culto nessa cidade? Entendeu? Eu estou tendo a experiência de ter um culto na minha comunidade de manhã e um à noite. E, para minha surpresa, muitas pessoas que à noite passaram aí de manhã, porque na vida delas elas falam, olha, eu vou para a escola dominical, vou para o culto da manhã e depois eu vou para casa. A maioria dos países latino-americanos, os cultos são de manhã, né? Quando a gente vai para fora, a maioria dos cristãos evangélicos cultuam de manhã. A gente aqui no Brasil que tem essa cultura do culto à noite, né? Muita gente, acho que a maioria prefere, ainda usa os cultos à noite. Mas que estilo de culto, que horário de culto, que estilo de culto, quanto tempo vai durar o nosso culto? E aqui, gente, construir uma filosofia de ministério é pensar o que nós vamos fazer, mas pensar a razão por que nós estamos fazendo isso. Por que nós estamos fazendo a coisa? Por exemplo, esses dias eu fui numa igreja, sabe aquela coisa, os visitantes levantam e todo mundo fica constrangido, né? Então, por exemplo, a igreja estava cheia, alguém falou assim, os visitantes agora, você que veio pela primeira vez, fica em pé. Agora quem está aí do lado vira para ele e dá um sorriso. E você vê pessoas tímidas. Eu, por exemplo, sou muito tímido, né? Então, será que nesse contexto as pessoas gostam que a gente pede para elas levantar? Ou elas preferem que a gente apenas mencione que existe visitantes entre nós e depois o pastor ou a pastora faz um contato direto com a pessoa? Entendeu? Então, uma das coisas que tem dado certo na minha realidade é que eu apenas menciono, gente, existem visitantes entre nós louvamos a Deus por você estar aqui, e no outro dia, na segunda de manhã, eu ligo, ou mando um WhatsApp, e tem sido uma experiência. Pode ser que em outras realidades seja diferente. Mas construir a filosofia, quanto tempo de mensagem, quais temas têm a ver com a vida das pessoas? Eu vou contar, uma vez eu chamei um pastor para pregar na minha cidade, e ele veio de uma cidade grande, e ele tem um projeto de hip hop na igreja dele. E eu falei para vocês que lá no interior o pessoal ouve mais sertanejo, né? E ele falou, posso apresentar um projeto aqui? Ele levou um vídeo. E ele botou o vídeo, o pessoal dançando hip hop na igreja e tal. E não teve reação por parte da igreja. Foi muito esquisito.
Porque no nosso contexto, aquilo é algo muito estranho, não existe isso. Então, depois eu tive que explicar isso para ele, fazer essa leitura, né? Então, que tipo de coisa, que tipo de música, quanto tempo de culto, como as pessoas se relacionam, dependendo da cidade. Então, por exemplo, lá no interior, eu não preciso pedir para o membro para ir visitar ele. A maioria das pessoas gosta, pastor, a hora que o senhor chegar, bate na porta e estamos em casa, e vai ter o cafezinho, se tiver alguma coisa, nós vamos parar. Em grandes cidades, se você não marcar, ele manda você voltar embora. Né? Agora eu não posso te atender, não. Então, como que funciona? Como que vai ser essas relações? Outra coisa, em algumas grandes cidades, grupos de discipulado funcionam melhor em ambientes neutros do que em casas. Porque a pessoa não te leva para o espaço da casa sem te testar no espaço comum. Ela não te leva para o espaço privado se ela não vê quem você é no espaço comum. Então, nós conhecemos alguns modelos de igreja que as estratégias de evangelização, de discipulado, vamos levar pessoas para os restaurantes, para lanchonetes, para espaços de convivência que sejam neutros para todo mundo, antes de levar para casa, porque em culturas mais fechadas, as pessoas não vão direto para casa, né? Em algumas realidades do Brasil a gente vê isso. Então, tudo isso aqui é conversado com o grupo base. E aí, nós entramos numa fase de desenvolvimento, onde aparece o plantador, o mentor, o grupo base, intercessores e os convertidos. E aí, de 2 a 3 anos, tudo isso que foi sendo construído aqui, vai ser aplicado aqui. Entendeu? E aí, de tempo em tempo, você vai avaliando o que está dando certo, o que está dando errado, e vai fazendo revisões. E você percebe que aí a figura do mentor aparece, que é aquela pessoa de fora, que vai dando assessoria para ver onde que estão os possíveis erros na equipe. Tá? E aqui, gente, implementar a filosofia de ministério é pegar o projeto, pegar a filosofia e fazer acontecer. No mundo de hoje é muito importante isso, por quê? Tem gente que tem um projeto, eu não sei se você já viu pessoas que começam a construir uma casa e começam a mudar o projeto durante a obra. Isso é terrível, você gasta mais. E às vezes, à medida em que o tempo vai passando, as pessoas começam a mudar. Cada ano é um projeto. Por isso que o mentor ou a mentora ajuda a gente a focar na nossa identidade, no que Deus chamou a gente para fazer. Nenhuma igreja tem um monopólio de tudo que Deus quer fazer numa cidade. Entendeu? Então nós precisamos ter clareza. Dentro desse lugar que Deus nos plantou, o que Deus quer de nós? E como nós podemos até trabalhar em parceria com outros. Depois aqui, então aqui já se passou de 1 a 5 anos, tá? De 1 até 5 anos. Então, para chegar aqui, no mínimo 3, no máximo 5 anos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que lá o plantador ficou de 6 meses a 1 ano sendo mentoreado, treinado, qualificado. Ele ficou de 6 meses a 1 ano preparando o seu grupo base, e aí, de repente, ele chega para o grupo base e fala assim, vamos começar grupos de discipulado? E eles começam um grupo de discipulado numa cidade, e aí, com 2, 3 anos, cada grupo de discipulado aí tenha 10 pessoas. Então, vamos supor, se for 4 ou 5 grupos de discipulado, 40, 50 pessoas, ok? É somente aí que nasce a estrutura, o prédio, o local. Porque entenda uma coisa, a estrutura deve nos servir e não nós servimos a estrutura. Eu disse para vocês aqui que tem alguns processos de plantação que nós temos pedido para os plantadores tirarem o peso deles, porque eles gastam mais tempo com estrutura do que com pessoas. Não justifica. Um revitalizador de igreja, geralmente, ele tem que lidar tanto com pessoas quanto com estrutura. Mas um plantador não pode justificar o seu ministério em cima de estrutura. Ou investir tempo. E quando existe uma estrutura, o grupo base existe para tirar esse peso da vida do plantador. É igual o pastor, apesar de nós exercermos um papel de gestão na vida da igreja, precisamos ter pessoas estratégicas ao nosso lado, em áreas específicas, para que nós tenhamos mais tempo para pessoas, porque o nosso negócio é gente. Então, você precisa de um bom administrador, você precisa de um bom tesoureiro, de uma boa secretária, né? Ou secretário. Então, nós precisamos de pessoas estratégicas, porque no fim das contas, a nossa questão é lidar com pessoas. O plantador, o grupo base, ele tem por objetivo isso. E aqui, gente, o plantador mentora a igreja estabelecida. Então, aqui se consolida a liderança, que pode ser
o pessoal do grupo base ou novos cristãos chegaram aqui, consolidação da filosofia de ministério, consolidação da visão multiplicadora e estrutura logística. 1 a 2 anos. E aqui o objetivo é estruturar e consolidar a igreja. E a estrutura. Eu contei para vocês aqui o caso lá de Ribas do Rio Pardo, em que a Igreja Central em Campo Grande fez isso. Ela seguiu basicamente, com algumas variantes, esse processo. Escolheu o plantador, ele começou um grupo com líderes, eles começaram alguns grupos de discipulado, e depois tinha 60 pessoas, aí sim eles foram atrás do lugar. Né? Eu conheço a história de um irmão muito querido, metodista, que ele tinha posses, e ele foi num evento missionário e voltou para a igreja e falou: pastor, eu quero plantar uma igreja. E ele pegou o dinheiro dele, alugou um salão num bairro da cidade, comprou cadeiras, instrumentos, comprou um bebedor e abriu essa igreja. Então, durante 1 ano não foi ninguém nessa igreja. E depois de 1 ano ele conta que ele teve que fechar a igreja. Porque na verdade ele não plantou uma igreja, ele construiu uma estrutura. Né? E ele contou essa experiência triste. Então temos que tomar cuidado com isso. Hoje o que muitos plantadores mais sofrem, às vezes o anseio de querer parece que a estrutura faz a gente sentir que a gente é alguma coisa, mas não é. O que vai fazer um plantador dizer se ele está bem ou não é o grupo de pessoas, é a comunidade local que ele está reunido. Em alguns lugares do mundo, o conceito de pessoas é muito mais fácil de lidar do que na nossa cultura. Na nossa cultura, muitas vezes a igreja está ligada ao lugar. Em alguns lugares, não. Né? Por fim, gente, aqui nós já temos a figura do pastor, muda-se a figura do plantador, porque o plantador é alguém que lida com a construção de relacionamentos e estrutura. O pastor é alguém que sabe fazer a gestão de pessoas e estruturas. Nem sempre o plantador, vamos pensar a figura do apóstolo Paulo, é alguém que consegue lidar com a igreja estabelecida. Porque aqui ele vai ter que exercer a paciência, e nem todo plantador é tão paciente assim. Tá? A igreja e novos plantadores. Então aqui se treina novos plantadores, estabelece parceria para novo projeto e planta-se novas igrejas. A ideia é criar uma igreja reprodutora. Pessoal, não vamos olhar tanto esse processo como modelo, mas vamos olhar os princípios que estão no meio dele, ok? Ele pode ter variantes, mas existem elementos aqui que são fundamentais. Beleza até aqui, gente? Quais os perigos de cada fase? Lá na fase semeando, que é a fase que só trabalha o plantador, qual que é o perigo? É a pessoa superestimar o potencial dela. Ó, Deus me chamou, eu sou o super-homem, a Mulher Maravilha, me coloca em qualquer lugar que eu dou certo. Entendeu? Então aqui é um perigo. Que a pessoa às vezes tem muito... A pessoa olha para os seus pontos bons, mas não olha para os seus pontos fracos. Entendeu? E às vezes um dos papéis do mentor aqui é dizer, às vezes, você é um baita do evangelismo, mas você tem dificuldade com a agenda. Então, por exemplo, gente, tem gente, eu conheço pessoas que estão plantando igrejas, que eles são bons de relacionamento, mas eles têm dificuldade. Ele marca compromisso com 10 pessoas ao mesmo tempo. E a organização é um problema, e o mentor tem que trabalhar isso aí, tá bom? É onde você mostra aquele processo da plantação do grupo base. Eu queria te perguntar 2 coisas, né, numa pergunta só. Uma, que quando a gente ouve histórias de igrejas que hoje até são grandes, igrejas históricas, me parece que foi algo semelhante, sem saber. Começou embaixo de uma árvore, numa fazenda, na casa de uma pessoa, cuidando de pessoas, fazendo um culto, e depois a estrutura foi crescendo e foi multiplicada. Talvez sem esse propósito, essa intencionalidade que nós estamos sendo ensinados. E por outro lado, nós vemos igrejas que, eu não sei se eu vou falar bem, mas tipo assim, essas igrejas de auditório, de televisão, que chega numa cidade e já monta a igreja, e já coloca ali, e de repente vem pessoas, e lota aquele local, e faz aquele espetáculo, e tudo. Isso é o plantio de uma igreja, ou é apenas um público rotativo que vai ali? Eu acho que é o culto-evento, né? E no culto-evento, você tem pessoas que admiram. O fato de uma igreja ter gente não quer dizer que é uma igreja. Entendeu?
Então, o fato de uma igreja ter gente não quer dizer que ela é uma igreja no modelo bíblico. O culto evento, ele atrai muita gente, mas ninguém tem compromisso com ninguém. Então, isso é uma característica. Grandes cidades experimentam isso, né? Às vezes eu vou ministrar em algumas grandes cidades, é interessante a questão do trânsito, né? Um dia o cara vai na Batista, um dia na Metodista, um dia na Presbiteriana, e ele está todo domingo na igreja, mas ele não é de ninguém, né? Ele não tem um compromisso com ninguém. Então, muitas igrejas mobilizam, a mídia mobiliza pessoas, nem sempre a mídia compromete pessoas. Então, isso é uma questão. E concordo com você quando você diz que muitas pessoas seguiram princípios, ainda que não tinham a intencionalidade, mas de maneira instintiva. Porque muitas vezes a gente aplica princípios sem conhecê-los? Porque princípios são universais. Às vezes a gente faz sem saber. E depois que a gente aprende, a gente fala, olha, de alguma maneira eu segui isso, né? Então, pessoal, aqui na fase do iniciando, um dos problemas aqui é a escolha das pessoas. Se você escolhe, hoje nós vamos focar bastante nisso aqui, se você escolhe a pessoa errada, você pode ter problema aí no teu grupo base. Ter pessoas erradas pode comprometer o projeto também, tá? Na fase do desenvolvendo, é a cópia de igreja. É o grupo base olhar para algum modelo de igreja, não olhar para os princípios, mas olhar para a forma e querer. Com essa gama, gente, de movimentos no Brasil hoje, a gente passa muito por isso aqui. Nenhum Xerox é perfeito, entendeu? Não existe Xerox perfeito. Então, eu posso apreciar tudo que Deus está fazendo na vida de alguém e absorver os princípios, mas não a forma. Entendeu? Existe uma passagem bíblica que nos remete a isso. Quando Davi foi lutar com Golias, o Saul ofereceu a sua armadura, né? E Davi rejeitou. Ele disse assim, olha, isso não serve para mim. E Davi foi eficaz a partir daquilo que ele era e que Deus estava fazendo na vida dele, com a sua funda. Então, tem muito pastor querendo vestir a armadura do Saul. Entendeu? E isso costuma não dar certo, tá? Na fase do estruturando é a disputa pelo poder, que é a questão da liderança. E na fase multiplicando, o perigo é o ministério introvertido olhando para dentro. Então são perigos que a gente tem que tomar e se diagnosticar, tem que tratar. Um detalhe, gente, não existe tratamento sem diagnóstico, ok? Por isso precisa ter alguém de fora sempre olhando para nós. Por que muitas igrejas não aceitam tratamentos? Porque elas não aceitam diagnóstico. Entendeu? Se aceitasse o diagnóstico, aceitaria o tratamento. Vamos voltar aqui, então, a perguntas até aqui, pessoal, sobre isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a essas igrejas que plantam igrejas da seguinte forma: manda-se um grupo para um determinado local, e aquele grupo já tem os ministérios formados já, louvor, intercessão, tudo que precisa numa igreja, e a estrutura, a própria igreja mãe providencia a estrutura, e começa a funcionar aquela igreja com aqueles irmãos. E começa a chegar pessoas novas, se converterem em pessoas, e dali forma-se igreja. Se esse método ele é eficaz ou não. Ele tem sido eficaz para muitas comunidades, entendeu? Porque você estabelece um modelo de comunidade para alcançar pessoas. Diferente do plantador pioneiro, que precisa construir um grupo e gerar um DNA, entendeu? Então, algumas comunidades que têm feito isso têm sido muito, muito felizes. Algumas nem tanto, porque quando esse grupo vai para uma nova cultura e não sabe ler a cultura, ele não consegue avançar. Porque é o seguinte, o êxito dessa forma de plantar a igreja está justamente na capacidade de contextualização. Entendeu? É o conceito de permeabilidade social. Entendeu? Eu até vi um livro aqui acho que Patrick Ley está vendendo aqui, um livro sobre fazedores de tendas, né? Em que diz assim, o evangelho ele não consegue eficácia em alguns lugares porque as pessoas não entendem que elas precisam ter permeabilidade social. Então, provavelmente se um jovem pegar um violão e for lá para um país da Europa agora, mais secularizado, sentar numa praça, provavelmente ele não vai ter tão êxito, mas se ele estudar, for para uma universidade, conseguir entrar, pode ser que através da sua profissão ou das suas relações, ele possa ter mais permeabilidade social e contextualizar o evangelho ali.
Tinha alguém lá atrás que levantou a mão? Aqui. Ali. Achei interessante a palavra anterior, que era uma dúvida que eu tinha com relação ao tempo, né? Para se plantar, todo aquele processo que você colocou lá atrás. E é a pergunta que eu iria fazer ontem e veio a calhar. Então, é o seguinte, levando-se em consideração o tempo, né, que você colocou cerca de 3, 4 até 5 anos, né? E no módulo passado, nós tivemos um testemunho de uma das missionárias que disse isso, ficou 5 anos num lugar e para depois começar a falar de Jesus para alguém. Aí a questão nós fizemos todo esse processo, vamos partir dessa ideia, fizemos todo esse processo, ensinamos, trabalhamos o ideal. Dentro do nosso, da nossa comunidade, o nosso estilo de ser igreja, a itinerância, entende? Não estou fazendo aqui uma crítica a ela, né? Mas estou colocando, pensando, porque é a nossa realidade. Como fazer para que esse sistema não prejudique o que está sendo desenvolvido, ou seja, para que aquele que vai chegar, caso haja uma remoção, uma mudança, o processo não se perca, porque você colocou ali como perigos, né? Eu entendo que isso é um perigo, né? Então, dentro de tudo aquilo que você falou, porque é o ideal que a gente está vendo aqui, né? Agora, como é que nós poderíamos agir, na sua maneira de ver, para que essa nossa maneira de ser igreja não atrapalhe esse ideal de plantar uma igreja? Legal. Eu queria fazer um destaque. Eu acabei não ouvindo a palestra dessa pessoa que veio, acho que morou em Israel, né? Mas aí um detalhe importante é que acho que é uma coreana que foi morar em Israel, não é isso? Então aí nós temos que abordar um pouquinho a questão transcultural, que é diferente um pouco disso aqui. E na missiologia você tem os níveis de cultura, que eles chamam de M1 a M5, da cultura mais próxima até a cultura mais longe, né? E na questão transcultural, é o contexto que determina o nível de treinamento que eu preciso ter e determina o tempo de resposta. Então, uma cultura mais próxima da nossa aqui na América Latina provavelmente vai demorar um tempo, mas uma cultura que tem uma outra cosmovisão de Deus ou do sagrado pode demorar um tempo a mais, né? Tanto que testemunho fantástico que eu ouvi dessa pessoa. Na questão da itinerância, a itinerância tem que ser usada dentro de uma perspectiva de intencionalidade. Eu acho que a tua fala é nesse sentido. Porque realmente, se não for pensado um processo com intencionalidade, você pode prejudicar tudo que vem sendo feito, né? Um outro detalhe que ajuda, que da outra vez eu falei, foi sobre a questão da supervisão. A gente precisa, mais do que estabelecer um processo e andar nele, é acompanhar esse processo. E medindo e vendo se está tudo certo e usando a itinerância com intencionalidade. Uma pessoa que se sente chamada para ser um plantador de igreja, vou retomar aqui a perspectiva do apóstolo Paulo, ele dificilmente vai ficar muito tempo, né, num lugar. Ele vai fazer o trabalho de base e vai sair. Então, nós temos testemunhado poucos casos de pessoas que têm esse perfil, que parte dela é isso. Então, são várias conversas. Mas eu acho que uma das maneiras de não prejudicar o processo é usar a itinerância com intencionalidade, pensando. No caso do treinamento e do discipulado do grupo base, o plantador de igreja, ele carrega consigo um grupo base para ajudar nesse processo, ou ele reconhece dentro da nova comunidade que ele foi inserido, pessoas para esse grupo base, para que aí ele possa desenvolver o treinamento e o discipulado? As duas coisas podem acontecer, eu vou mostrar já. Tá? E os pontos fortes e fracos de cada opção dessa. Há pouco tempo atrás você falou a respeito da diferença entre a plantação de igrejas e a revitalização. Há, de fato, né, essa diferença, até gostei da sua exposição, mas tem muitas coisas que são muito semelhantes na plantação e na revitalização. Agora, na revitalização, quando chega no risco, no perigo da multiplicando
esse ministério introvertido, a gente percebe que, se não é comum a todo o processo de revitalização, deve ser a maioria esmagadora esse ministério introvertido num processo de revitalização. Você vai abordar agora esses perigos? Na revitalização? Não, porque na plantação, multiplicando o ministério introvertido é um perigo. Sim. E na revitalização, normalmente isso é o que a gente enfrenta, esse ministério introvertido. Assim, é que aqui o ministério introvertido é um perigo que pode aparecer no fim do processo. Sim. A pessoa que vai revitalizar uma igreja, ele encontra isso no começo do processo dele. Exato. É diferente. E para mudar essa chave, você vai abordar alguma coisa nisso, não? Não é o propósito, mas Tá. agora cedo, mas seria aquilo que a gente conversou, de trabalhar com paciência a mudança de cultura. Eu não sei quem falou que acho que foi você mesmo que disse que muito do processo de revitalização a gente pode encontrar aqui também, porque isso aqui, mais que um processo, contém alguns princípios, né? A diferença está na paciência. O processo de revitalização ele pode demorar mais. Perfeito. Tá? Ele pode demorar mais. É uma questão importante que você colocou, que eu acho a questão da intencionalidade nesse processo, quando se pergunta a questão dessa questão da característica metodista, da itinerância, né? E aí eu encontro base nos estudiosos, que eles falam assim, que a maioria dos projetos que deram certo mundo afora, também trabalharam com essa itinerância também. Os plantadores vieram, plantaram igrejas, depois líderes locais, outros líderes vieram somar com esse processo. Então, se tem intencionalidade, o projeto não vai morrer, né, porque não está fincado na figura personalista de uma pessoa, mas é um projeto que é maior do que a pessoa, né, que está plantando, o plantador, a plantadora. Outra questão que eu queria colocar, que alguns estudiosos também têm falado sobre a importância de ter alguns líderes específicos nessas equipes. Aí eu queria que você falasse um pouquinho. Alguns falam sobre a importância de ter uma equipe que trabalha com crianças, músicas, Sim, e elencam um aparecer grupo isso. adiante. Um pouquinho mais Ok. adiante eu falo sobre isso. Tá, eu vou deixar para responder essa pergunta dos líderes daqui a pouco no processo. Gente, tudo que é feito sem intencionalidade gera prejuízo, ou perde o sentido. Tá? Então temos que tomar. A falta de intencionalidade no ministério de muitos é o que vai gerando espaço de comodismo, e às vezes o espaço de comodismo vai fazendo a gente perder o sentido das coisas. Então sempre é importante perguntar por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo. Diga. O senhor falou em relação ao fato de a estrutura física não ser essencial. Nesse caso, partindo dessa perspectiva, como que a gente trabalharia a referência quando a gente se apresenta para a comunidade? Porque uma vez que a gente tem a estrutura, é mais fácil, né? Identificar a ação que a gente está fazendo, aquela estrutura. Ou não. Vou dar um exemplo de alguns plantadores que eles receberam investimento e pegaram uma estrutura. E quando as pessoas na igreja só tinha eles lá. E a referência não era boa. Certo. Né? Então você percebe que a grande referência da igreja do Novo Testamento era o carisma da comunidade local, não o lugar onde eles se encontravam. Eles se encontravam no templo, que era um templo dos judeus, e se encontravam na casa dos irmãos, né? Certo. E o estilo de vida deles era o que atraía o carisma do povo. Eu falo em relação à apresentação mesmo. E também falando disso, quais as práticas de abordagem que são mais eficientes? Eu venho de uma tradição onde praticamente a única forma de evangelismo que é adotada é a do folheto na rua. E hoje a gente já vem até questionando a eficiência desse projeto em relação a outros. Assim, hoje é tanto folheto de condomínio, querendo vender condomínio, produto, que se junta a isso a maioria das pessoas, quem trabalha a área do evangelismo, diz que a forma mais eficaz, não quer dizer que é a única, tá bom? Mas a forma mais eficaz de evangelismo é o relacionamento pessoal. Entendeu? A maioria das pessoas que vêm para a igreja, elas poderiam ter ido para outra igreja, mas elas estão ali porque conhecem alguém e porque se relacionaram com alguém daquele lugar. Então, o evangelismo pessoal é um fator para a gente explorar bastante, né? Então, vamos imaginar lá uma pessoa da comunidade trabalha numa loja de calçados,
e ela conhece Jesus, a sua vida é transformada, as pessoas ao seu redor percebem e se atraem por isso, né? Uma pessoa na prefeitura se converte através do seu testemunho de vida, outras pessoas se convertem. Estou contando de casos que eu já vivi. Então, eu acho que é isso. A questão da estrutura eu respondi, né? Que às vezes ela pode ser um problema também. Não estou dizendo que não pode haver uma estrutura desde o começo, mas a tendência, ainda que haja estrutura, é que as pessoas se apeguem àquilo que não precisa se apegar. Então, vamos supor, às vezes a igreja começa e rapidamente junta-se ali um grupo de 30, 40 pessoas, vamos para o salão, como o pessoal costuma dizer. E às vezes a preocupação desse grupo nascente já deixa de ser as pessoas e passa a ser a estrutura. E aí atrapalha o desenvolvimento dessa igreja também. Então, às vezes é importante segurar para avançar depois. Tá? Quem? Aqui? Pastor, você mencionou a palavra criança, não é? E a gente não tocou no assunto criança durante todo o tempo aqui, né? Quando a gente está assim, você pensar numa igreja sem a estrutura, digamos, física, né? Mas começando com um anfitrião, num grupo de evangelismo, seja lá como for, sempre fica aquele grupo de crianças que, né, dispersam e tudo mais. E é muito difícil se levantar, se destacar uma pessoa, uma escala de pessoas para cuidarem das crianças, né? Desde o início até numa fase de que a igreja já está estabilizada. E a gente mesmo esquece que criança tem corpo, alma e espírito, né? Que precisa ser tratada e é precioso quando a gente se converte de criança, não é? Então, como que vocês lidam para destacar, qual é a estratégia infantil da Metodista? Vai aparecer dentro do conceito do grupo base, tá? Agora vamos entrar então no grupo base, que eu só estava recordando o processo. Falar nisso, está começando hoje aqui o Encontro Nacional de Pessoa que Trabalha com Criança, né, gente? Então, criança para nós é prioridade. Então, o pessoal já está chegando por aí. Vamos lá. Então, vamos definir o grupo básico. Eu acho que eu vou responder algumas das perguntas aí que vocês fizeram, com mais clareza. O que é um grupo básico? Constitui-se numa equipe formada por um conjunto de discípulos, reunidos em torno de um plantador ou plantadora de igreja, altamente comprometido com a viabilização das ações do reino de Deus em determinado lugar. No caso aqui, a plantação de uma igreja. Então, um grupo base é um grupo com propósito e intencionalidade, de ajudar a pessoa que vai plantar a igreja a desenvolver essa igreja que está nascendo, tá? Não é um grupo de pessoas apenas com entusiasmo ou paixão. Tem que ter paixão, tem que ter propósito e intencionalidade naquilo que está fazendo. Ok? Então, o grupo base, ele atua por meio da dedicação do seu tempo, ele atua a partir do exercício dos seus dons e do investimento dos seus recursos. Então, isso aqui é um grupo base. Então, é uma equipe em que a igreja-mãe, ou se essa equipe não precisa ser da igreja-mãe, ela está disponível a dar o tempo delas para esse projeto de plantação, ela está disposta a dar os dons e talentos dela para esse projeto de plantação, e ela está disposta a dar os seus recursos para o seu projeto de plantação de igreja. Ok até aqui, gente? Então, não é um amontoado de gente que vai lá participar dos cultos apenas num dia da semana, mas é gente que durante um tempo... e perceba, vamos voltar lá naquele primeiro quadro, que esse grupo durante 6 meses, 1 ano, vai conversar, vai alinhar, vai pensar o papel de cada um. Então, num caso de plantação de igreja, a ideia é que esse grupo tenha lá alguém que cuide de crianças, tenha lá alguém que possa cuidar do louvor, quem sabe um intercessor, uma intercessora, alguém que cuide da gestão. Por quê? Enquanto o plantador ou plantadora vai focar na construção dos relacionamentos, esse grupo vai cuidar desses outros detalhes, ok? Vai pensar as pessoas do lugar. Então, o grupo base não é um grupo de pessoas iguais, eles são todos iguais no sentido de hierarquia, são todos iguais, mas as funções são bem definidas e são diferentes, tá? Então, por que formar um grupo base? Primeiro, a multiplicação dos ministérios.
Enquanto alguns cuidam de outros detalhes, os plantadores focam no essencial. Quer ver uma coisa, gente? Tem plantador de igreja que não sabe, não tem habilidade para ministrar louvor. E como é bom você chegar num lugar que tem uma música agradável, não é? Música boa. Tem plantador que não tem habilidade para lidar com os pequeninos. E a gente precisa lá de alguém que saiba lidar com as crianças. Ou cuidar, por exemplo, da preparação do encontro, do cafezinho, do chá, de como acolher. Quer ver um detalhe importante? Você sabia que quando você vai na casa de alguém pela primeira vez, a pessoa te receber na porta faz toda a diferença? É ruim quando você chega na casa e você não conhece, o cara fala, entra aí, vai entrando. Você não sabe se tem cachorro, se tem papagaio, se é perigoso, se escorrega. Então, quando a pessoa vai lá na porta e recebe, ela vai te mostrando o caminho. Então, isso gera mais segurança e faz o ambiente ser mais agradável para você. Então, é um conjunto de ministérios que se somam para uma determinada coisa. Outra coisa, o plantador prepara pessoas para auxiliar os trabalhos por meio de uma mentoria do grupo base, que é aqueles encontros que trabalham a filosofia de ministério. Maximiza os recursos, um grupo base ajuda a investir no projeto tempo, dinheiro e talentos. Então, quando você tem um grupo base, você não precisa, você pode contar com o dinheiro de parceiros da igreja mãe, mas você não precisa depender exclusivamente. Eu defendo, irmãos, que uma igreja não pode, aí um pouquinho do conceito de igreja autóctone, uma igreja não pode receber, a comunidade local não pode receber 100% dos seus recursos de fora. Ela tem que estar comprometida desde o começo com tudo. Com tudo. Uma igreja que desde o começo não se compromete, ela gera uma visão de dependência e depois para tirar isso é um problema. Eu tenho acompanhado projetos de plantação que quando nós trazemos os números, prestamos contas para a comunidade, elas crescem, porque elas sentem parte daquilo. É nós que estamos construindo. E nós estamos construindo, durante muito tempo aí a missiologia trabalhou o conceito de igreja, né? Autossustentável, autogovernado, autogoverno, autoproclamação e autoexpansão, né? É uma igreja que ela cria estrutura a partir da sua realidade, ela cria liderança a partir da sua realidade, ela tem a capacidade de proclamar o evangelho a partir da sua realidade. O conceito de autonomia de uma igreja não pode estar apenas no financeiro. Tem igreja que tem dinheiro para pagar suas contas, mas não tem a capacidade de gerar líder e nem avançar com o evangelho. Então essa igreja não deveria ser autônoma. Entendeu? O conceito de autonomia está ligado. Essa igreja tem a capacidade de gerar líderes? Essa igreja tem a capacidade de expansão do evangelho? Essa igreja tem... E agora colocaram mais um. Essa igreja tem a capacidade de refletir sobre o que ela faz? Que se alguns dizem que é autoteologizar. Essa igreja, ela pensa sobre o que ela faz? Ela é consciente das atitudes dela? Então, isso vai dizer se uma igreja é autônoma ou não. Então, quanto mais a comunidade local se compromete desde o início... Há poucos dias eu estive conversando com a liderança num projeto de plantação de igreja, que eles falaram assim, nós podemos tirar a estrutura, porque se nós tirarmos a estrutura, está tomando muito tempo da gente, a gente conseguiu essa estrutura, construímos essa estrutura antes da hora, e nós precisamos de mais tempo nas casas das pessoas. E nós, estrategicamente, tiramos e a igreja está crescendo mais. Porque as pessoas estão tendo mais tempo. O tempo que eles usavam para limpar as paredes do templo, o chão, eles estão usando para visitar, para estar junto, e pessoas estão voltando para a comunidade. Entendeu? Mobiliza a igreja, ajuda a mobilizar pessoas que estão na igreja, motivando-as e levando aos exercícios de seus dons e talentos. Sabe aquelas pessoas, irmãos, que às vezes não estão fazendo nada na igreja, você fala, olha, vamos assumir um novo desafio, às vezes, ali naquele lugar onde tem um monte de gente fazendo, ela não vai aparecer, mas se você desafiar ela a um novo projeto, ela vai para lá, né? E o grupo base ajuda o plantador a superar a síndrome da onipotência. Eu posso tudo sozinho. Não pode, tá? Não pode. Alguém levantou a mão? Eu tenho uma pergunta quanto à questão do slide anterior sobre mobilizar a igreja. E na verdade, vou voltar um pouco dentro do assunto de revitalizar uma igreja. Quando a gente chega numa igreja, já foi colocada aqui a pergunta, quando a liderança da igreja não se compromete com a visão, não aceita a visão, vamos dizer. Então, tem aquelas pessoas que a gente tem que respeitar o tempo delas,
mas existem algumas pessoas que elas não apenas não respeitam a visão, como elas militam contra a visão. E a gente muitas das vezes vai chegar numa igreja, e conheço muitas metodistas, por exemplo, onde tem aquelas famílias que são as donas da igreja. Então, como a gente chega numa igreja onde essas famílias não adotam a visão e começa a militar contra essa visão, e a gente sabe que a igreja, para ter um processo de crescimento, precisa aceitar a visão, digamos. Eu acho que assim, a primeira coisa, o pastor, no caso da revitalização, e vai ser um pastor ou pastora, precisa ser íntegro, precisa prestar contas do que está fazendo, porque as pessoas podem até não ter empatia por você, mas não pode dizer que você não está fazendo correto. Entendeu? Acho que essa é a primeira coisa. Depois, criar um espaço de discipulado e de construir a filosofia de ministério, que é perguntar por que nós fazemos as coisas, por que nós estamos tendo esse comportamento, né? E trabalhar com quem quer. Nesse processo, muitos são recuperados. Eu acho que nós dissemos isso aqui em algum momento, durante a semana, e pode ser que pessoas façam a opção de não permanecer, ou permanecer na igreja mais quieta. Eu contei algumas experiências de pessoas que nós recuperamos, porque ao longo do processo, ela viu integridade, seriedade, prestação de contas, e ela percebeu. Então, a gente respeitou o tempo delas, mas isso não fez com que a gente não trabalhasse. Qual é o problema aí para mim? É quando o pastor ele quer mudar a atividade sem levar as pessoas a entender uma nova cultura. Então, às vezes, as pessoas querem mudar atividades da igreja sem mudar a cultura, e não vai revitalizar. Entendeu? Então, acho que é esse processo. Seja íntegro, preste contas do que está fazendo, seja sério, e traga as pessoas para um espaço de discipulado, que é o alinhamento de princípios e da construção de uma filosofia de ministério. Tá? Pessoal, como formar um grupo base? Primeiro, ore. O trabalho é intenso e cansativo. Por isso, precisa de pessoas que Deus lhe prepare. Então, ore. Senhor, eu quero preparar um grupo base. Né? Você sabe que aquela igreja numa igreja com propósito, né? Quando ele vai escrever o livro dele, ele fala que ele gastou alguns meses orando pela igreja, pelo projeto. Liste as necessidades. O que você precisa? Eu preciso de alguém que trabalhe com crianças, eu preciso de alguém que ministre louvor, eu preciso de um administrador. Quais os dons necessários que você precisa para começar esse projeto de plantação de igreja? Se é em outra cidade, você precisa de alguém que te leve, de alguém que tenha um carro. E às vezes, irmãos, tem pessoas na igreja que o chamado dele é ser um motorista. Entendeu? E eu tenho pessoas, para atender as cidades ali ao redor de Castelândia, tem muitos irmãos que são, às vezes, quietos, tranquilos na igreja, mas eles se sentem usados por Deus quando eles pegam alguém da equipe e levam para ministrar, ou levam para uma lá das fazendas que nós atendemos. Eles se sentem valorizados por isso, e se sentem tão usados como aquele que está pregando. E eu tenho, às vezes, irmãs que preparam café em algumas reuniões e se sentem tão usadas como as pessoas que estão orando pelos outros. Né? Então, agora chegou uma irmã lá que mexe com pet colagem, nem sabia que existia isso, mas é um modelo de artesanato, e ela sente que Deus chamou ela para, através desse ministério, abençoar pessoas que, às vezes, estão em suas casas, sem sentido para a vida. Né? Então, a gente, quais necessidades que a gente precisa? Observe quem está ao redor. E aí, convide. Gente, quem tem que convidar pessoas para entrar no barco é o capitão do navio. Entendeu? Você tem que assumir a responsabilidade, porque é o seguinte, se você convidar, a pessoa não acreditar nem em você, como que ela vai entrar num barco que você que vai pilotar? Mas só o capitão ou toda a tripulação? Pode ser toda a tripulação, um vai contagiando o outro, mas tem que acreditar. Aqui o conceito é, se a pessoa não acredita no plantador ou plantadora, como vai caminhar junto? E precisa ter esse processo, né? Por quê? Se você monta uma equipe que desde o começo já tem dificuldade de andar, você está gerando um DNA complexo para a igreja, que pode gerar outros problemas lá na frente a partir disso, tá bom? Então a ideia é o seguinte, ore a Deus, liste as características que você precisa para esse projeto, e às vezes as características, o que vai determinar o contexto onde você vai atuar, entendeu? Se você atuar num determinado contexto, numa periferia de cidade, talvez você precise ali do exercício de alguns dons que num outro lugar não vai precisar. E aí ore e vá atrás dessas pessoas e convide elas para esse projeto. Agora, você não pode convidar sem mostrar para elas
o projeto, que tem que ser feito lá no começo. Entendeu? É a mesma coisa de você convidar alguém para entrar no avião e dizer, ó, eu não sei para onde eu vou, não sei quanto tempo vai demorar a viagem, e não sei se o combustível vai dar para chegar. Você entraria nesse voo? Eu não entraria, entendeu? Eu não entraria, mas... E aí, gente, se esse grupo for formado por novos cristãos, alguns resultados. Essas pessoas levarão mais tempo para consolidar a sua fé, porque estão chegando... Então, às vezes, aquele processo de discipulado do grupo base, ele precisa de um pouco mais de tempo. Então, talvez não 6 meses, mas 1 ano, para fortalecer, ou às vezes até mais que isso. Outra coisa, essas pessoas, porém, terão mais facilidade de trabalhar um projeto contextualizado diferente da igreja-mãe. Uma das coisas que as igrejas-mães precisam entender é que a filha não precisa ser uma cópia dela. Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, muitas igrejas que estão no centro de cidades, elas às vezes têm uma estrutura mais complexa. Aí ela vai plantar uma igreja no bairro que tem uma outra dinâmica. Hoje, uma das coisas que a gente vê é que dentro de uma mesma cidade você pode ter culturas diferentes. E aí você tem que dar liberdade para que esse grupo base construa um projeto que é contextualizado para aquela cultura, inclusive com programações que às vezes não vão ter na igreja-mãe, ou diferentes da igreja-mãe. E essas pessoas terão mais facilidade em convidar parentes e pessoas conhecidas. Então, no momento que a pessoa chega, a tendência, não que seja geral, mas a tendência é que a pessoa que chega, ela tem um ardor evangelístico e consegue agregar mais gente, né? Qual que é o alerta? Não cobre resultado rápido dessas pessoas. Elas não estão ali para ser manipuladas. Entendeu? Outra coisa, não gere no grupo o efeito de quanto menor, melhor. Olha, está tão pequena, a igreja é isso aqui. Entendeu? Tem que tomar o cuidado também. E mantenha um processo de discipulado, porque são novos na fé. É a pergunta que o irmão lá fez, em algum momento, lá atrás. Né? Ou, acho que foi ele ali que fez. Então, aqui são alguns potenciais e perigos de um grupo formado por novos cristãos, um grupo base. Um grupo base formado por cristãos experientes reduzirá o tempo para o início do projeto, porque geralmente são pessoas que têm uma visão maior, têm uma caminhada maior de igreja, têm mais facilidade de investir os seus recursos, e aí o tempo pode ser reduzido. Mais dificuldade com projetos contextuais. Existe uma tendência de que esse grupo vai querer reproduzir o que vive, ou a sua maneira de fazer as coisas, entendeu? Aqui existe mais dificuldade de contextualização, porque a pessoa pode chegar e querer fazer do jeito que fazia em outro lugar, e mais dificuldade na evangelização aqui, é uma tendência, tá, gente? Não quer dizer que é genérico, que é geral, mas que a tendência é maior dificuldade. Aqui, não crie um grupo de crentes com a cultura de usuários, não gere inimizades e vacine o grupo contra a síndrome dos donos de igreja. Entendeu? Isso aqui também tem que tomar cuidado. Tá? Não leve para o grupo base gente só porque está em conflito com a igreja-mãe. Entendeu? Eu não estou... Gente, já existe casos que a gente teve que conversar com um clã de igreja autônoma, dizer, ó, aqui o DNA está errado, porque vocês é fruto de uma divisão. E não é uma divisão por causa de princípios que estavam quebrados, é por causa de cor de parede de igreja. E aqui não vai funcionar. Então, às vezes tem que ter uma conversa transparente, clara, coisas não resolvidas lá no passado que vão. Então, quem deve estar no grupo base? Geralmente os melhores líderes, os líderes bons, que estão bem com a igreja. E que isso tem que ser fruto de um ardor missionário, não de crises e conflitos, confrontos não resolvidos na igreja-mãe, na igreja que está enviando. Entendeu? Nós podemos formar um grupo base de várias igrejas? O que vocês acham? Sim, desde que esse grupo conviva um tempo antes de começar a trabalhar. Vem todo mundo para um espaço de discipulado. Por quê? Lá atrás, quando a gente coloca aquela segunda fase, em que o grupo base está sendo discipulado e construindo a filosofia de ministério, pode ser que naquele período algumas pessoas vão dizer assim, ó, olha, eu achei que era legal para mim, mas eu estou vendo que eu não sou a pessoa certa para esse projeto de vocês. Está errado isso? Não está errado. É natural que na caminhada a pessoa possa fazer essa escolha e tome essa decisão. Tá? Então, isso é algo muito tranquilo, deve ser encarado com tranquilidade.
Ou pode ser que a pessoa ali vá para o espaço de discipulado, vá para o espaço de construir a filosofia de ministério e diga assim, ó, é isso mesmo que eu quero para a minha vida, né? Eu tive uma pessoa de um grupo base que me ajudou a plantar uma igreja e chegou um momento que eu falei assim, olha, a igreja está grande, vocês entendem que vocês são chamados para o ministério pastoral ou não? E eles começaram a demorar, porque eu falei, ó, não há problema em não dizer que é ou não é. Se vocês forem, nós vamos dar o seguimento, a igreja reconhece, mas se vocês não forem, a gente precisa trazer alguém, porque senão vai frear agora, a gente precisa de alguém integral. E aí eles chegaram no momento e falaram assim, não, pastor, nós não somos essa pessoa, nós estamos aqui para ajudar quem vem. E aí, então nós tomamos outra decisão, trouxemos alguém para ajudar essa pessoa, tá? Atitudes importantes do plantador com o grupo base. Primeiro, esteja próximo, discipule constantemente. Vai ensinando princípios. Lembra que o espaço da convivência é um espaço onde os princípios são ensinados, mais do que pela palavra, pelo exemplo, pelo testemunho. Outra coisa, monitore o progresso da equipe, uma mentoria intencional. Por exemplo, se você trouxer alguém para o teu grupo base, que é da área do louvor, então você pode dar uma tarefa. Olha, prepare canções evangelísticas. O que aquele não crente precisa ouvir? Qual canção que vai comunicar o evangelho melhor para ele? Então você vai preparando essas tarefas. Prepare, antigamente se usava muito aqueles livrinhos cancioneiros. Prepara lá um cancioneiro, às vezes você não vai ter um data show para começar nas casas, então prepare. Quem é das crianças, qual o melhor material para evangelizar, para discipular as crianças? Então vamos preparar o material. Quem é da oração, nós precisamos que você mobilize lá o grupo de WhatsApp, sempre colocando alvos, sempre mobilizando o pessoal. O plantador, como que está a série de estudos, essas coisas todas, tá? Celebre as vitórias da equipe, a adoração como estilo de vida e sempre traga pessoas novas para o grupo base. Gente, trazer pessoas novas é um negócio muito legal. Já faz alguns anos, eu trabalho com o grupo base há alguns anos e 3 ou 4 vezes no ano nós fazemos retiros, onde os líderes, eles podem convidar, aqueles que são casados podem convidar as esposas, e a gente vai para uma fazenda ou para uma casa de alguém e ficamos um fim de semana juntos, né? E toda reunião eu convido alguém de fora para participar, alguém que tem potencial, que está na vida da igreja, para ver, justamente para que haja esse processo de renovação, né? E já cheguei no momento de chamar a liderança da igreja e dizer, gente, nós precisamos assumir frentes novas e abrir espaços para essa geração que está chegando, porque se nós não abrirmos, vai ficar só a gente não pode ter na igreja aquelas pessoas que elas estão na liderança cada ano trocando de ministério, mas não sai dali, né? Percebe o que entende essa situação? Então a pessoa ela é apegada à liderança. Então liderança para mim é um conceito que está muito mais, na igreja metodista nós usamos o conceito de coordenador de ministério, ok? É isso mesmo? Então o coordenador é alguém que representa o resto, não quer dizer que ele é a pessoa principal, ele é um representante de uma equipe, e que pode ser trocado, que deve, de tempo em tempo, ser renovado. E a gente precisa trabalhar no coração dos nossos líderes a importância das transições ao longo da liderança, né? Então, quando eu envio alguns líderes para plantar, essa líder que eu estou pensando em plantar uma igreja em janeiro, ela é líder do Ministério Infantil, e eu disse para ela, desde janeiro, nós vamos começar um processo de transição, escolhendo já pessoas, treinando pessoas, discipulando o ministério, alinhando princípios, por quê? Com você indo para lá, você vai deixar o ministério. Isso tem que ser feito com muita paz, com muita tranquilidade no coração. Lembre-se sempre que a gente deve se apegar à nossa vocação e não à nossa função, porque a nossa função pode mudar de tempo em tempo, mas a nossa vocação não muda, né? Nossa vocação foi nos dada por Deus. Agora, pessoas que se apoiam na função e não na vocação tendem a ficar frustradas, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso e ter esse processo. Então, participar de um grupo base é um espaço onde a pessoa exerce, através de uma função, a sua vocação. Está dando para entender, gente? Fez sentido? Tá? Pessoal, desafios do grupo base: investir tempo. Tem que ter uma agenda comum.
que dia da semana que vai ser para nós, tem que ter compromisso. Vale a pena, viu? Muitos líderes, a questão da agenda. Faz uma agenda para o ano, a questão da intencionalidade, faz uma agenda para o ano e fale para os seus líderes. Olha, gente, vamos negociar aqui quais espaços que todo mundo deve estar junto e quais espaços que você não deve estar. Então por exemplo, hoje nós temos um aplicativo no celular, né? Eu tenho a minha agenda compartilhada, como eu viajo bastante, eu tenho uma agenda compartilhada com todos os líderes da igreja. Eles sabem onde eu estou, onde eu vou, e todo mundo sabe onde está todo mundo. E nós temos conversado nos últimos anos, olha, gente, nesses espaços aqui, nós precisamos ter o compromisso de todos estarmos juntos. E tirando esses espaços, você tem liberdade, dá para a gente organizar a vida assim, porque é muito importante a presença de todos nós em alguns espaços na vida da igreja. Então, isso é muito conversado e tem dado certo. Equipar o grupo base, dar ferramentas, treinamento, às vezes envolve, e treinamento, gente, não é só dar curso, só leitura, às vezes é levar esse grupo para ver a plantação de uma igreja acontecer, é levar eles lá para ver como que é uma reunião de grupo base, né? É conversar com pessoas estratégicas sobre isso, que tem tanto conhecimento quanto a bagagem de vida, acompanhar o avanço de cada pessoa e dar feedback e celebrar as vitórias, né? Aqui já estamos quase caminhando aí para o fim. O plantador de igrejas deve estimular o grupo, modelando o caminho, sua vida e seu testemunho. Lembra a questão do caráter, da outra vez que eu falei bastante aqui do caráter, né? O plantador precisa dar essa bagagem de vida, testemunho, inspirando a visão por meio das ações e valores. Isso aqui tem a ver com integridade. Você tem uma visão e valores que você vive a partir disso. Integridade é eu pensar, falar e fazer a mesma coisa, né? Quando eu penso, falo e faço diferente, aí dá um probleminha nessa questão da integridade. Respeitando o processo, sendo ousado, mas respeitando o processo, falando ao coração, compartilhando paixão. Então, são coisas que estimulam aí o grupo base. Aqui eu já falei e era isso. Deu para entender, pessoal, o conceito de grupo base? Entendeu? Então, existem igrejas que têm um amontoado de pessoas em torno de um plantador. Não quer dizer que essa igreja nasceu. Tem um plantador ali cuidando de um monte de gente. Entendeu? E geralmente está com um problema. Quantos plantadores? Eles vão para o lugar, eles vão trazendo gente para dentro de uma estrutura, eles não têm um grupo formado e eles sofrem muito. Porque às vezes eles têm pessoas que estão em crise, eles têm que ajudar essas pessoas nas suas crises, têm que cuidar da estrutura, têm que cuidar do patrimônio e estão perecendo, né? Pessoal, perguntas? É lógico que a gente viu aqui o ideal, o negócio é trabalhar essa questão ideal e real, né? Não é uma receita de bolo também. Eu entendo que você não está passando para a gente uma receita de bolo. A gente vai seguir isso lá na igreja. Às vezes a gente vai ter que mudar alguma coisa, no sentido assim, sem abrir mão dos princípios, mas está ligado na temporalidade da coisa. Eu sei que você passou pela Escola de Plantadores de Uberlândia, Sal da Terra do pastor Algálvaro, né? Eu sei porque você compartilhou isso no módulo passado. Essa igreja, Sal da Terra, ela surgiu da igreja presbiteriana em Uberlândia. Um grupo de jovens começaram um trabalho, né? E não comportou mais dentro daquela igreja, e eles, numa questão de paz, resolveram, então, sair para um outro local, tiveram, a princípio, a supervisão da liderança daquela igreja, pelo menos a história que eu conheço, né? E hoje você tem lá em Uberlândia a Sal da Terra, que é um ministério grande, tem vários projetos, inclusive a Escola de Plantadores de Igreja, que é uma escola, não sei se ainda está funcionando, né? Uma escola excelente, né? Vale a pena. Meus 2 filhos passaram por lá. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: dentro dessa visão, porque foi uma forma de plantar uma igreja, né? Nós hoje, dentro da nossa estrutura, nós nós temos muito medo de perder pessoas. Eu sempre, quando falo aqui, a gente fica meio assim, tá, eu entendo que perder, às vezes, ou seja, não é perder, a pessoa, às vezes, é necessário que alguém saia, né, para ver um próprio renovo. Mas, muitas vezes,
nós acabamos perdendo e fragmentando, complicando a vida de uma igreja, por falta dessa flexibilidade de entender que isso pode ser uma forma de Deus estar agindo, levando um grupo para surgir uma outra igreja, né? Nós não temos essa ideia dentro do nosso arquétipo, dentro do nosso contexto metodista. Isso é um problema para nós? Porque, deixa eu só fechar, porque o que eu vejo é o seguinte, muitas comunidades nossas sofrem com o cisma e vão para outros lugares, né? Não há uma fidelidade, né? Elas acabam indo para outros lugares. A gente deixa de crescer. Eu estou partindo desse princípio porque a presbiteriana fez isso, e eles não têm medo de fazer isso. Esse é um problema que nós metodistas precisamos trabalhar. Eu acho que é uma questão complexa, né? Wesley morreu anglicano. Wesley morreu anglicano, né? O movimento metodista ele toma forma e estrutura depois. Então acho que isso é um desafio para nós. E eu acho que a questão da saída é uma questão que a gente, eu não sei se agora é o espaço, eu não sei se eu seria a melhor pessoa para discutir isso, porque eu acho que a questão não é a saída, mas envolve os motivos da saída. Então é uma questão muito complexa, tem vários fatores aí para a gente analisar, mas eu acho que isso é uma dificuldade e a gente sempre trabalha com o ideal de não sair. Isso é a nossa realidade. No caso do Sal da Terra, né, tem uma história interessante que eles montaram uma comunidade alternativa. Na verdade, eles não foram montar uma igreja, virou uma comunidade alternativa e depois de um tempo acabou se tornando uma igreja. Né, com Paulo Júnior lá, eles eram meio hippies, a coisa toda assim. Mas eu acho que na questão da saída é uma questão complexa, eu acho que nós temos dificuldade, nós trabalhamos hoje para não haver saídas, porém, no contexto, nós nos preocupamos, eu acho que o tema da integridade é importante, por quê? É quando a saída acontece sem integridade, ou por falta de integridade. Entendeu? Eu estou fazendo a pergunta porque... Outras culturas têm mais facilidade de lidar com isso. Porque você colocou dois pontos que eu acho que são importantes, que eu percebo que falta, talvez, num momento desse. Que é a questão do revitalizador, né? Alguém de fora que chega para revitalizar, e revitalizar, muitas vezes, pode ser essa... Não é saída, né? Essa multiplicação, né? E talvez o supervisor não seria importante nesse momento, no seu ponto de vista, na sua maneira de ver, um supervisor, alguém que fosse chegar de fora para ver isso e fazer uma supervisão e uma condução para que não houvesse um cisma, mas uma multiplicação, né? Uma multiplicação. Eu só quero ser bem específico, né? Porque a gente, embora tenha pessoas de outras denominações, mas é comum na nossa comunidade. Eu pastorei uma igreja em Cachoeiro Itapemirim de 1.250 membros. Quando eu cheguei, ficaram 13. Não foi porque eu cheguei, não, irmãos, né? Não foi por causa disso, né? Já tinham eles, né, questões lá. O que acontece? Eles formaram uma outra denominação. Hoje, depois assistindo, participando desse módulo, eu entendo assim, se nós tivéssemos tido um supervisor, alguém que estivesse de fora e trabalhasse, essas pessoas poderiam ter saído, né, e continuado metodistas, né? Ou seja, multiplicando e crescendo, sem haver isso. Então, é nesse sentido que eu estou falando, a questão do supervisor e do revitalizador, alguém que vai não para segurar, mas para fazer essa transição. Isso é possível? Uma boa supervisão previne muitos problemas. O problema é que muita gente só vai para o médico quando está morrendo. Entendeu? E aí não dá para fazer muita coisa. Agora, quando você tem um efeito mais... A supervisão ela tem um efeito mais preventivo, ela previne e ela até corrige problemas. Então, eu acredito nisso, que uma supervisão bem feita, ela pode mediar conflitos, ela pode ajudar. Tem hora que o plantador ou revitalizador, ele não dá conta de fazer sozinho, precisa de vir alguém de fora. Aí, nós às vezes enfrentamos um pouquinho do orgulho do líder, que às vezes não quer receber essa ajuda.
não quer que alguém ajude ele a mediar o conflito. Quando ele permite que isso aconteça, tem bons resultados, né? Tem um outro fator também, que apesar de nós trabalhamos com o ideal de que ninguém saia, mas sabemos que a vida real isso acaba acontecendo. E aí nós vamos ter maturidade para, quando isso não conseguir ser evitado, fazer de uma maneira sem traumas ou da melhor maneira possível, com conversas, com saúde, né? E existem processos de transição que nos ajudam com isso, para não ferir pessoas, que deram a vida pela igreja, né? Olha, tenho 3 dúvidas. Uma, eu queria saber se você acha possível uma consultoria de igrejas. A igreja, alguém lá, com intencionalidade, para avaliar a estrutura, avaliar o que está acontecendo, o que está dando errado ou não. Outra coisa é se o grupo base, num processo de plantação de igrejas, ficou muito claro, maravilhoso. Só que num processo de revitalização, a minha dúvida é, se o pastor já tem uma clã, já tem uma certa estrutura, ele vai ficar mesmo naquele grupo ali como grupo base, ou ele deve ter paralelamente um trabalho com algumas pessoas formando uma nova mentalidade? Ou ele tem que ir tentando com aquele grupo que já existe, no caso da liderança, até ir trazendo novas pessoas? Deixa eu só ir respondendo pergunta a pergunta, senão eu vou ter que te fazer essa pergunta de novo. Eu acho que ele tem que respeitar e ter o espaço para todo mundo. Isso é uma questão de integridade e respeito. De paciência. De paciência, entendeu? Pessoa que não respeita isso fere e é ferido. Então, nesse primeiro momento tem. E à medida em que o processo vai sendo feito, com supervisão, igual o nosso irmão falou, pode acontecer de alguns líderes entender que não é o momento de estar à frente, e devem ser cuidados também, né? E a questão da consultoria? A questão da consultoria é uma ferramenta de mercado. Então não é a palavra correta. Nós temos que olhar isso numa perspectiva cristã de princípio, né? Eu tenho muita dificuldade com aquele que diz que tem todas as ferramentas, porque às vezes o consultor é o cara que vem resolver o problema. E eu acho que o mentor, o assessor externo, ele não vem com essa pretensão de ser o cara, de ser a pessoa que vai fechar, que vai resolver tudo. Ele vem para ajudar a igreja a se encontrar e a descobrir as respostas. E a gente tem toda uma estrutura dentro da igreja metodista, eu digo a nível institucional. Temos os bispos, superintendentes. E aí, dentro da igreja local, de uma igreja que vai ser plantada ou revitalizada, eu entendo que esse grupo de base, esse grupo de mentoria, ele vem de cima para baixo. Porque o líder mentoria o seu grupo base tem a tendência de se tornar líderes. Então, no nosso caso, nós temos já uma estrutura hierárquica. E eu até entendo a intenção, porque nós já estamos na faculdade de teologia fazendo isso. Então, a ideia é trazer de cima para baixo. Mas, e se isso tiver que começar de baixo para cima? Os pastores se mentorearem, se cuidarem, e até chegar a um processo em que os nossos superintendentes sejam nossos mentores, e os nossos bispos sejam de fato, eu não digo que eles não são, tá? Mas acontece que a imagem hierárquica e política dificulta a visão de algumas pessoas, para entender que eles sejam nossos mentores. Certo. Aí hoje eu encontro diferentes expressões disso que você falou. Nós temos casos em que temos regiões que acham o cuidado de pastores não é feito pelos superintendentes. Tem um pastoreio de pastores que tem líderes e que às vezes não é nem por distrito. Nós temos uma região que a questão geográfica não é o critério, a questão é o coração. Então o cara pode estar numa ponta da região sendo cuidado por outro que está lá do outro lado. Tá? Se eu não me engano, a 6ª região trabalha assim, o pastoreio de 5. E o SD, ele trabalha a questão da dimensão missionária, da gestão e tudo mais. Nós temos regiões em que o SD consegue alcançar tanto o nível do coração, do cuidado, quanto da supervisão. Então, isso toma diferentes formas, né? E a igreja ela vai se descobrindo. Então, eu acredito que nós dificilmente teremos um modelo único de fazer, mas cada região vai encontrar a sua maneira de desenvolver esse processo. Você acha que de baixo para cima também vai alcançar o mesmo objetivo?
pode alcançar. Já tem experiências que alcançam, entendeu? Tem grupos de amigos que caminham e cuidado mútuo, né? Como eu falei ontem. A nível local, tanto no plantio como no revitalização, ele acaba sendo de cima para baixo, porque você gera uma mentoria gerando líderes. Mas a nível institucional, no caso, você acha que pode começar de baixo para cima. Na BPP, na Aliança Brasileira de Pastores e de Pastores, nós dizemos assim: nós queremos que o pastor experimente um cuidado na vida de maneira pessoal e em grupo, para que ele possa fazer isso na sua igreja local, cuidando individualmente em grupo dos seus líderes. Então, porque ele tem, para a gente cuidar, o nosso cuidado com pessoas tem legitimidade quando nós experimentamos isso também. Entendeu? É muito difícil nós queremos ensinar pessoas coisas que nós não experimentamos. Né? É muito difícil fazer um bolo só lendo a receita no rótulo da caixinha, né? Geralmente a gente aprende vendo a mãe, a avó, o pai fazer ali o bolo e a gente vai aprendendo pela experiência. Então, lá na BPP, as denominações geralmente fazem isso. Vamos levar esse líder pastoral a ter uma experiência de cuidado, de mentoria individual, a ter um grupo de cuidado, de tal maneira que ele possa reproduzir isso na sua igreja local. Entendeu? Eu reproduzo na minha igreja local muito do cuidado que eu recebo, em grupo, individualmente. Entendeu? Mais alguém? Bom dia. A minha pergunta é com relação a que estava falando antes, sobre estrutura e se trabalhar com grupos. Que às vezes você deu o exemplo do que abriu uma igreja, ficou com um ano com ela parada e acabou tendo que fechar. No processo de mudança, de sair desses grupos para se montar a estrutura, que princípios que eu preciso ver nas pessoas para entender que é o momento de se criar essa estrutura? Você, quando o grupo base, alcançou um grupo de novos convertidos que justifique a estrutura. Entendeu? Só. Tá? E toda estrutura tem que ser funcional. Se ela não funciona, é melhor não ter. Acho que essa pergunta é simples, porque já foi bem desenvolvida aqui, mas, assim, quanto ao grupo base, por exemplo, às vezes o grupo começa a trazer pessoas e aquele grupo ainda não tem a estrutura, né? Tem o grupo base, não tem a estrutura, mas tem aquele grupo de pessoas que estão se achegando, e a quantidade é grande, o local não comporta mais, quase que força a gente a criar uma estrutura. Mas se o grupo base não estiver pronto ainda, se o grupo base é assim, questão de caráter mesmo, não estiver formado... Se o grupo base não estiver pronto, ele não pode ir atrás de ganhar pessoas. Não pode ganhar pessoas? Primeiro, o grupo base deve ser discipulado. Estamos alinhados, pensamos a mesma coisa, então vamos ganhar pessoas. Entendeu? Então, vamos lá. Primeira fase aqui, o plantador é o foco, tá? Segunda fase aqui, o grupo base. Você convidou as pessoas e trouxe elas para um espaço de convivência e discipulado. Aí você vai alinhar os princípios e a filosofia de ministério. Aí depois você vai atrás das pessoas para então montar a estrutura. Então, nesse período de tempo, que são 6 a 12 meses é um quase grupo fechado. Um ano, só para alinhar. Um grupo fechado. Então eu não tinha entendido isso. Pessoas podem ir chegando, mas aqui você está gerando o DNA dessa igreja. Entendeu? É um grupo específico. Entendeu? Porque às vezes eles são talentosos, mas eles não têm empatia entre eles. Isso está sendo gerado aqui. Só que às vezes as pessoas chegam tão naturalmente, sabe? E você precisa dizer começa. Aí que tá. Aí o plantador tem que aí que os plantadores têm dificuldade de respeitar o processo. Porque eles querem ver o resultado. Complicado. Eles querem ver. Vamos lá, gente, pode ir chegando. E botar foto no Facebook, e tá, olha aqui como é que tá. Então, isso é um desafio. Por isso que o mentor, o plantador, geralmente, ele é um D, né? A gente tem lá, quem faz o DISC, ele é um D. Então, o D, aquela pessoa que vai fazendo. E aí o mentor ajuda a segurar. Tem pessoas que eu tenho que dizer, fala assim, espera mais um pouco. Mas, Paulo, o coração está borbulhando, está cheio de paixão. Espera mais um pouco. Entendeu? E eu tenho pessoas que falam isso para mim também. Paulo, espera mais um pouco. E eu tenho que ouvir elas. Entendeu?
Por isso que o bom plantador ele é ensinável, ele se permite, a Bíblia ensina a gente, na multidão dos conselhos existe sabedoria. E tem hora que é melhor esperar, porque às vezes soltar o grupo base na hora errada pode comprometer lá na frente. Tá bom? Lembrando, gente, que eu não quero aqui ser muito pragmático ou trazer uma receita. Eu quero que você se apegue aos princípios que existem no meio de tudo isso que a gente está falando. Tá bom? Beleza, gente? Obrigado, viu?